Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou aqui batendo um papo com a Procuradora-Geral de Justiça, doutora Patrícia Rego, ela que entrega o cargo no próximo dia 5 de janeiro. Quem assume o Ministério Público a partir daí é o procurador Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto, escolhido na lista tríplice pelo governador Tião Viana. O Gazeta Entrevista, como todos sabem, é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, compre sempre Verágua. Procuradora, no bloco anterior, falávamos de três importantes operações que aconteceram durante sua gestão. Delivery, Telex Free e G7, que mexeram bastante com a sociedade acreana. Eu gostaria que a senhora comentasse a participação do Ministério Público em cada uma delas e se a senhora está satisfeita com o resultado dessas ações. Olha, no decorrer da minha gestão, nós tivemos grandes operações. Essas foram as maiores. E isso foi resultado da gestão estratégica. O Ministério Público hoje tem rumo, sabe onde vai. Então, a Delivery, ela é resultado de um objetivo estratégico, que é a defesa da dignidade sexual de criança e adolescente. E essa foi a maior operação do Estado em defesa da criança e do adolescente, da sua dignidade sexual. Foi a única operação, e aqui eu vou fazer justiça, uma operação conjunta. A Polícia Civil do Estado foi quem investigou, nós acompanhamos, nós denunciamos, instauramos a ação penal e acompanhamos a partir daí. Mas, pela primeira vez no Estado, nós acabamos com uma rede de exploração que aqui pintava e bordava há muitos anos e todo mundo sabia disso e compactuava com isso de forma, no meu sentir, vergonhosa. E o Ministério Público teve coragem e enfrentou essa situação e, pela primeira vez, se viram pessoas com poder econômico, com poder político, de um certo status social, que estão respondendo por esses crimes e que algumas foram presas depois. Isso faz parte do processo judicial, mas estão respondendo pelos crimes que cometeram. E essa é a nossa visão, a nossa posição enquanto órgão defensor, enfim, do Estado de Direito e da criança e do adolescente. A defesa das pessoas que foram investigadas e as críticas que foram feitas, isso faz parte. Agora, algo que me indignou, isso é uma coisa que, no decorrer de todo o processo, eu até, muitas vezes, nós silenciamos por uma questão até de estratégia, para não tumultuar o feito, mas algo que me desagradou naquele momento de ver, foram muitas vozes, entendeu? Inclusive no parlamento acreano, muitas vezes até por parte de setores da imprensa, com críticas ferozes a essa operação, sem conhecimento de causa, entendeu? Sem saber do que se tratava e prejudicando um trabalho, que era um trabalho, não tem causa mais nobre do que essa, Alain, do que tu defender dignidade sexual das nossas crianças e adolescentes. Que críticas a senhora considera infundadas? Nossa, na época tiveram muitas críticas de coação, não é? E eu acho que o Ministério Público agiu com relação a alguns e não agiu com relação a outras. Eu acho que a questão do segredo de justiça, de certa forma, alimentou isso. O segredo de justiça, na minha opinião, ele é legal. É sim para proteger a vítima, não é para proteger o infrator. Mas o Código de Processo Penal é claro quando diz que o processo corre em segredo de justiça, né? Mas uma vez que, por exemplo... A Operação Delivery, por exemplo, teve uma primeira fase, houve a primeira leva de denúncias, foi aquela grande. Teve uma segunda, que foi a Glamour, e há autos complementares ainda em investigação. Não é? Pessoas que não conheciam os autos, que não conheciam a integralidade, inclusive as investigações paralelas, iam para a televisão fazer críticas, numa causa que é isso, como é. Eu fiquei muitas vezes perplexa diante de alguns depoimentos, declarações e críticas, porque eu digo, gente, nós estamos aqui defendendo o que tem de mais nobre. E assim, eu acho que talvez, e muitas vezes assim, me perguntei por que também setores organizados da sociedade não saíram em defesa dessa ação,
que eu acho que foi uma ação do Ministério Público que, no meu sentir, foi emblemática. O senhor acha que ainda existem redes de prostituição e aliciamento de pessoas operando livremente no Acre, doutora? Acho que, imagino que deve existir, mas acho que a Operação Delivery foi sim, teve um efeito pedagógico sim, no sentido de inibir esse tipo de crime. Muito bem. Telex Free mexeu com o bolso de muitas pessoas. Recentemente, uma publicação de extremo mau gosto, dando cabimento a um suposto assassinato com requintes de crueldade com a promotora Alessandra Marques, que é titular dessa ação no Ministério Público. Enfim, o que a senhora entendeu no final de todo esse processo que redundou no bloqueio dos bens, no cancelamento de todos os pagamentos da Telex Free e nessa comoção social, doutora Patrícia? O que a senhora entendeu disso tudo? Eu me deparei na minha gestão com manifestações na frente do Ministério Público. Verdade. E o Telex Free foi assim para fechar, né? Como eu digo, com chave de ouro. Ô Alan, essa não é uma ação só do Ministério Público do Acre. O combate às pirâmides, isso é uma ação do Ministério Público brasileiro. A senhora entende que a Telex Free é uma pirâmide? Eu entendo, quem atuou nesse caso foram os promotores das áreas correlatas, do consumidor, de direitos humanos, doutora Alessandra, doutora Nicole e doutor Marco Aurélio. Eles entenderam, eu não me manifestei nos autos, eles entenderam que o Telex Free constitui uma pirâmide, eles apresentaram as provas, houve uma decisão judicial de primeiro grau que foi confirmada em todos os tribunais superiores. Foi confirmado pelo Tribunal de Justiça daqui, pelo STJ e pelo STF. Até agora, a Telex Free não conseguiu ganhar em nenhuma esfera judicial. Então, eu imagino que o Ministério Público esteja no caminho correto do que ele apresenta, já que ele teve todos os provimentos judiciais até agora. A Telex Free não conseguiu nenhuma liminar. Enquanto a Telex Free é considerada, por enquanto, pela Justiça, como pirâmide, não como marketing multinível, como seus advogados pretendem provar e como os divulgadores defendem. E as pessoas que investiram, doutora Patrícia? Essa é uma questão que toca, que mexe. As pessoas que estão com seu dinheiro bloqueado. Sem dúvida. O Ministério Público não pode propor alguma coisa? O Ministério Público propôs, Alain. A defesa do Ministério Público nessa ação é a defesa justamente dessas pessoas que investiram e que algumas foram prejudicadas, porque a gente tem relatos disso, talvez aqui no Acre não tenha, mas em outros estados, e que seriam prejudicados, porque a pirâmide é isso. E a ideia do Ministério Público, a intenção do Ministério Público ao propor essa ação, além de coibir a prática que é ilícita, é resguardar os consumidores e os divulgadores, como queira. E houve várias propostas, aí todo mundo acompanhou através da mídia, e que não foram acatadas pela direção, enfim, pela empresa, pelos empresários da Telex Free. Não é? Há uma divergência com relação a isso e, como não houve acordo, o processo continua. Os promotores estão 100% convictos de que é uma pirâmide, por isso que propuseram a ação. Eles têm obtido as medidas judiciais que eles têm pleiteado e eles estão, naturalmente, sensíveis e receberam por diversas vezes a questão dessas famílias que ficaram prejudicadas. Infelizmente, isso tem um trâmite, que é o trâmite judicial. Que é lento. Que é lento. E que isso pode acarretar em situações e há uma deploráveis outra para as coisa, pessoas. Também por trás disso, né? As pessoas veem, a questão também da lavagem de dinheiro, né, Alan? A gente tem que ver também a origem desse dinheiro. Isso é um outro aspecto que muitas vezes não se resguarda. A gente entende a situação das pessoas, nós estamos sensíveis a isso e atentos a isso. Agora, o que a gente não pode permitir, como você disse, é que se ameace também a vida das pessoas, como está acontecendo no caso da doutora Alessandra, que eu acho que aquilo ali, para mim, foi de tudo o que eu passei no Ministério Público, inclusive até, você sabe que eu atuei contra o crime organizado na época
Edelbrando Pascoal, eu fui ameaçada, mas eu achei aquele post lá no Facebook. Eu achei aquilo ali me feriu de morte, sabe? E feriu a instituição de morte, como eu disse. Eu acho que não se brinca com esse tipo de coisa. Aquilo foi muito sério, nós estamos investigando e nós vamos dar uma resposta àquilo ali. Uma resposta que seja, inclusive, pedagógica e exemplar. Sem dúvida.